Dia 19 de outubro. Capítulos de hoje: Jó 19, Jeremias 33 e 34. Jó 19. Então Jó falou novamente: Até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores que eu? Usam minha humilhação como prova de meu pecado? Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo, socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa de minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados e estou acabado. Como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar. Acampam ao redor de minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim. Minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criadas me consideram um estranho. Para eles, sou como um estrangeiro. Quando clamo meu servo, ele não vem. Tenho de suplicar. Meu hálito enoja minha esposa. Sou rejeitado pela própria família. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um triz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração anseia muito por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer, é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. Jeremias 33. Promessas de paz e prosperidade. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor, que faz a terra, que formou e estabeleceu a terra. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens desta cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel à sua terra e reconstruirei suas cidades. As purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: vocês disseram,
Esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: embora hoje esta terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança. E este será o seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes e levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta ordem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Jeremias 34. Advertência para Zedequias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Libertação dos escravos hebreus.
Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo, por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra. Porque não cumpriram os termos de minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas.